Olá, mulher! Se você está aqui hoje é porque com certeza você sabe qual é a dor de perder alguém. Talvez você acorde todos os dias tentando ser forte, mas lá no seu íntimo você sabe e tem consciência que você parou de viver no dia exatamente em que tudo mudou. E eu sei exatamente o que é isso. Meu nome é Isa Silva e eu também tenho em minha história muitas marcas de dores, de lutos que aconteceram repentinamente na minha vida. E assim como você, eu também pensei por muitas vezes que seria o fim, que não viveria nada novo, que eu não conseguiria sair dessa bolha de dor, desse mar de frustrações, de angústias. Eu não conseguia ver saída, mas eu tô aqui para dizer para você que existe sim um caminho de cura e Deus está totalmente disposto a fazer algo por você nesse momento de tanta dor. Eu estou aqui porque eu quero compartilhar com você, não de uma forma técnica, sabe? Não nada assim, um passo a passo técnico, não. Eu estou aqui para falar de mulher para mulher, para nós conversarmos um pouco sobre as nossas dores. E eu compartilhar com você também um pouco daquilo que eu vivi dentro de um processo que o Espírito Santo me levou a viver, uma estação nova na minha vida. Com apenas 29 anos de idade e com 2 filhos, a Bianca de 10 anos e o Enzo de 5 aninhos, eu perdi o meu esposo de apenas 39 anos. Ele testou positivo para a Covid-19 e apenas uma semana ele nos deixou. Se você também está aí me ouvindo e perdeu o seu esposo, sabe muito bem aquilo que eu senti no momento. O nosso chão abre. A pessoa com que a gente planejou a vida, o pai dos filhos, a pessoa com que a gente sonhou, sabe, cresceu, planejou, ela partiu e nos deixou. Me deixou naquele momento com 2 filhos, com mãe e sogra doentes, adoecidas com câncer. Me deixou naquele momento totalmente frustrada, sem saber o que fazer, sem saber qual a atitude certa para tomar, com inúmeras decisões que não esperam a gente sofrer o luto para acontecer. Então eu me vi nesse emaranhado de dor, 29 anos, uma casa para sustentar, 2 filhos para também aprender a lidar com a dor do luto, um emaranhado de decisões, de coisas que eu precisava solucionar imediatamente e uma dor que gritava na minha alma. Eu olhava para todos os lados, eu não via saída, eu não via uma luz no fim do túnel. E a única inspiração que eu tinha era todos os dias levantar e acabar com aquele dia, fazer aquele dia passar rápido. Era todos os dias levantar e encontrar uma forma de lidar com aquela dor até que o dia terminasse. Dentro do meu coração, a minha única perspectiva de vida era criar os meus filhos. E no meio de tudo isso, ainda apaziguar ou consolar eles. E por mais que a gente tente, nós nunca iremos conseguir substituir a pessoa tão amada. Eu, por mais que fizesse, por mais que eu tentasse, eu jamais substituiria o papel do pai dos meus filhos. Eu sei que talvez você esteja exatamente vivendo essa fase do luto, onde você está se dividindo entre a esposa que perdeu o marido, entre a mãe que quer consolar os filhos, entre a profissional que precisa arcar com as responsabilidades da casa. Mas eu estou aqui para dizer para você que você não está sozinha, você não é a única. Assim como você, eu também enfrentei esses dias, onde a única coisa que eu realmente queria era um quarto escuro, era uma cama para mim deitar e eu queria dormir o mais rápido possível. Eu queria acordar daquele pesadelo, o que fazer, como fazer, e no meio de tudo isso, aquilo que eu mais perdi foi a minha identidade. O processo do luto, ele é um processo que nos destrói na nossa essência, porque nós não aprendemos a nos despedir. Nós não conseguimos entender a morte, ela não é falada, ela é um tabu no meio do nosso círculo social, no meio da nossa família. Então, quando o luto chega, quando a morte bate na porta da nossa casa, nós nos sentimos assaltadas, roubadas, né? Num piscar de olho nos rouba a alegria de viver, nos rouba a motivação que tínhamos, rouba-nos aquela posição que a gente ocupava de esposa, companheira, namorada, ou então de mãe, de filha,
né, de marido, enfim, a morte vem e ela nos rouba uma identidade que foi criada. Então na minha história também foi assim. Eu vivia um dia de cada vez e tentando encontrar uma nova Isabela. E no meio dessa procura de quem eu era, de quem eu precisava ser, do que eu iria fazer agora, e também sobre o olhar e a expectativa das pessoas ao meu respeito. A família que olhava, os amigos, as pessoas próximas que esperavam também qual seria a minha reação. Foi nesse momento de caos, né, que eu me encontrava, em que eu comecei a perceber que eu precisava muito de ajuda, muito mais do que eu imaginava. Era uma ajuda interna, sabe? É uma ajuda onde coloca os nossos pedaços no lugar. As pessoas não sabem muito bem lidar com a dor do luto. As pessoas não sabem muito bem o que falar numa hora dessa. E eu sei, por experiência própria, que realmente não se existe nada que fale, nada que faça, que vai arrancar essa dor. Mas se você se abrir para um processo de cura, você vai entender que existe sim uma forma de amenizar. Existe uma forma onde você pode sim sentir toda a dor, você pode sim sentir o luto, você pode sim sentir a revolta, mas isso não pode te definir. Afinal de contas, quando nós perdemos alguém, o nosso maior processo vai ser de nos reencontrar. Saber lidar sem aquela pessoa. Saber lidar sem os hábitos, saber viver, levantar todos os dias, sem ouvir a voz, é sim um tormento para a nossa alma. Sabe de uma coisa? Eu vivi isso repentinamente e diversas vezes, uma atrás da outra. Eu perdi meu esposo, 5 meses depois eu perdi o meu cunhado. Alguns meses se passaram, eu perdi a minha mãe de câncer. E após 68 dias de enterrar a minha mãe, eu perdi a minha irmã com apenas 29 anos. Então eu sei muito bem daquilo que eu estou falando aqui com você, mulher. E o meu intuito nesse vídeo é dizer para você que apesar de nesse momento talvez você só esteja enxergando a falta e só esteja enxergando a sua circunstância dolorosa e também essa desestabilidade emocional, ainda assim existe um caminho para você de cura, de reencontro, de consolo para sua alma. No momento em que eu me vi mais perdida com tudo isso, quando a revolta falava alto, os questionamentos gritavam dentro de mim, nesse momento eu encontrei a solução, sabe como? Deitando todos os dias no chão da minha sala, às 10 horas da noite. Após eu colocar as minhas crianças para dormir, eu chorava nos pés do Senhor. Eu sempre fui uma menina criada, né, no relacionamento com o Senhor, criada no berço cristão. Então, apesar da minha revolta, apesar das minhas dúvidas, apesar do meu distanciamento naquele momento de dor, eu sabia que o único lugar que eu encontraria consolo para minha alma, ou que eu encontraria respostas, e se não fosse respostas, talvez pelo menos uma forma de lidar com aquilo, era nos pés do Senhor. Eu estou aqui também para compartilhar com você esse processo de transformação da Isabela, como filha também de um Deus Pai. Nesse momento de dor, muitas coisas afloraram em mim. As minhas emoções vieram à tona, muitas coisas até que estavam guardadas. E eu me deparei comigo mesma. Sabe aquele momento da vida em que você é exposta para você mesma? E você começa a encontrar dentro de você coisas que talvez nem gostaria, coisas que você talvez até se envergonha, coisas que você gostaria de deixar para lá. Foi exatamente assim o que meu processo de cura se iniciou. Todos os dias eu orava ao Senhor em lágrimas, porque eu não tinha palavras. O que falar para Deus no momento onde a sua revolta está gritando, onde a falta, a ausência de um ente querido, ela está tomando conta do seu ser e a gente não consegue ver nada mais do que isso. E não conseguimos ouvir nada mais do que a dor ecoando dentro de nós. E por muitas vezes eu me vi tentando achar uma explicação, mas eu descobri no meio desse processo que isso é impossível. E que por mais que seja doloroso para mim, para você aceitar, isso irá acontecer com todos nós. É um tabu que não é falado, é uma mensagem que não é explanada, mas que nós precisamos sim aprender a lidar. Dentro desse processo meu de cura, dentro desse processo de entrega, de rendição,
onde eu me colocava realmente de uma forma vulnerável, sabe? Quando você fala com o Senhor de uma forma vulnerável, rasgada, quando você não tem medo de se expressar, de dizer o quanto tá doendo, de dizer o quanto você está triste, de dizer quanto essa pessoa faz falta para você. Foi assim que eu comecei o meu diálogo com o Senhor. Naquela época eu não tinha muitas palavras, eu sempre tive o hábito de quando eu não consigo falar, de quando eu não consigo expressar, eu escrevo. Então eu escrevi páginas e páginas, como se fossem orações, falando para o Senhor do estado da Isabela mulher, a mulher que perdeu o seu companheiro, a mulher que perdeu a sua outra metade, do estado da Isabela mãe, que não sabia muito bem o que falar para os filhos. Eu ainda estava tentando entender como digerir isso com os meus 29 anos e eu me sentia perturbada, né? Todas as madrugadas, todas as noites em que os meus filhos clamavam pelo pai, choravam pelo pai, ou acordavam no meio da noite assustados com algum pesadelo e me perguntavam o porquê. Com apenas 10 anos, 5 anos, eu não tinha uma resposta para dar. Então, os meus questionamentos, a minha posição de mãe, eu fui escrevendo ali um diário pessoal de tudo aquilo que eu vivia, as noites em claro, os dias, né, que eu tinha que sair, trabalhar, colocar um sorriso no rosto, atender muito bem as clientes. Só que dentro de mim estava tudo quebrado. Eu não tinha uma perspectiva de vida. Nessa entrega minha, nessa minha rendição ao Espírito Santo, ele começou a me mostrar quem eu era e como eu estava. E muitas das dores que eu carregava, acredite, elas não haviam começado no luto. Elas começaram muito antigamente, muito lá atrás na minha história. Mas nós temos o hábito de ir guardando, de não confessar, de não liberar, de não expressar. E então, no momento do auge da dor, tudo aflora. Somos realmente extremamente sensíveis a tudo e a todos. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja hoje vivendo um caos. E esse caos nem seja recente. Talvez você esteja guardando uma dor há anos. A sua vida realmente parou no dia em que você recebeu a notícia de que alguém iria faltar para o resto da sua vida. E talvez você, por honra, né, por culpa, ou talvez pelo desejo imenso de querer honrar, de querer agradar, de querer homenagear essa pessoa, parou de viver no exato momento em que essa pessoa partiu. Eu vivi isso, essas 4 perdas em que eu vivi, mãe, marido, cunhado, irmã, e na época da pandemia, tantos amigos, pessoas, entes queridos, que também faziam parte da minha história. Eu precisei entender que a melhor forma de eu seguir em frente era honrando eles. E como nós podemos honrar aqueles que nos amaram, aqueles que se entregaram, aqueles que dividiram a vida deles conosco? É vivendo. Eu me perguntava muitas vezes se o meu esposo estivesse aqui, se a minha mãe estivesse aqui, se a minha irmã estivesse aqui, o que elas gostariam que eu estivesse fazendo? Como eles gostariam que eu estivesse vivendo a minha vida? E essa foi uma das motivações que me fizeram a olhar para quem ficou com um olhar de gratidão e querer sim compartilhar a vida com eles que estiveram comigo, que choraram comigo, que continuaram na jornada comigo da melhor forma possível. Talvez você esteja hoje tão atolado no meio das suas lágrimas, das dores, da falta, da ausência, que você não sabe como lidar, que não esteja percebendo como a vida está passando. E ainda existem tantas pessoas ao seu redor que precisam da sua presença, que precisam do seu carinho, que precisam de você viva. Um belo dia eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida e ela dizia para mim: Isa, você está viva. Isa, você está viva. Mulher, você está viva. E estas palavras começaram a ecoar dentro de mim. Começaram a despertar em mim uma vida que estava morrendo aos poucos, junto com cada uma daquelas pessoas que partiram. É uma verdade que cada pessoa que parte na nossa vida leva um pedaço de nós. Porém, aquilo que fica, acredite, pode ser sim reconstruído pelas mãos do Senhor. A minha vida toda foi reconstruída, refeita pelas mãos do Criador. Eu não vou encontrar uma resposta para te dar do porquê que as pessoas partem, mas eu posso garantir para você, por experiência própria, mulher, que essa dor pode passar.
Existe uma frase que nós falamos aqui na minha casa que é: quando você não quer, Deus não pode fazer. Se você não se abrir para viver isso de fato, mas deixar ir, né, deixar passar e se abrir para o novo de Deus, não tem como as coisas mudarem. E quando eu falo novo, não é sobre um novo relacionamento, não, mas às vezes um novo hábito, uma nova postura, um novo caminho, sabe? Uma nova atitude, um novo olhar. Isso é o novo. E o novo, ele não acontece assim. O novo, ele acontece um dia de cada vez. Uma das nossas maiores frustrações é querer colocar um mês, um ano, meses dentro de um dia. É querer decidir o todo dentro de um dia. Quando nós precisamos é apenas viver um dia de cada vez. Hoje, só por hoje, eu vou me levantar, eu vou me arrumar e eu vou viver da melhor forma que eu posso viver com aqueles que ainda estão aqui perto de mim. As pessoas que partiram, elas com certeza levaram de mim experiências, levaram de mim o meu sorriso, momentos, memórias, mas também deixaram em mim marcas profundas. Marcas que eu quero honrar, lembrando com a saudade. Sabe qual que é a diferença? Sabe como que você pode superar isso? Eu vou te contar um segredo daquilo que eu vivi aqui em casa. Eu comecei a ensinar aos meus filhos qual era a diferença da dor do luto, daquela dor desesperadora, sabe? Que quando você lembra, você quer morrer junto, você quer fazer algo, você quer voltar no tempo, isso te desestabiliza, te deixa mal, o seu corpo entra em colapso. Essa é a dor que você precisa deixar ir. Mas a dor da saudade, ela pode ficar. O luto, ele é um processo de reorganização de nós aqui dentro, sabe? Reorganizar as coisas no seu devido lugar, colocar cada pessoa no seu devido lugar e dar a ela, sim, honra, atenção, amor, mas não fazer dessa dor algo que te destrua. Então nós começamos aqui a separar essas dores, a dor do luto, a dor do desespero, a dor que sufoca, sabe? Aquele nó na garganta, com a dor da saudade. A dor da saudade é muito diferente, é uma dor que você se permite chorar, se permite se entregar, sabe? Se permite lembrar, se permite falar, tocar no nome dessa pessoa, se permite sim trazer à memória risadas, hábitos, atos, e aquilo te faz sentir saudade, as lágrimas vêm leve. O Espírito Santo então me levou a muitas curas. O Espírito Santo começou a me revelar alguns passos para que eu pudesse, de fato, viver toda aquela transição da minha vida, da minha identidade. Uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar é que você precisa redescobrir uma nova pessoa. Não vai ter como você seguir da mesma forma que é. Então, tudo que você viveu até esse exato momento que você perdeu alguém, ele vai ficar guardado no seu coração, mas você vai precisar se redescobrir. Novos hábitos, novas posturas, um novo jeito de viver a vida. E isso é totalmente natural. Não vai ser no piscar de olhos, mas vai ser uma constância de um dia de cada vez. Permita-se olhar para quem ficou com um olhar de consolo também. Eu costumava falar para os meus filhos a seguinte frase: olha, quando você sentir saudade do papai, você vai parar tudo o que está fazendo, vai correr até a mamãe e vai dar um abraço. Sabe por quê? Porque eu sou um pedacinho do papai que ficou. E esse formato, essa forma de lidar, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, porque de outra forma talvez eu não conseguiria agir. Isso foi curando os meus filhos. Sabe de uma coisa, mulher, que é a mãe das emoções, que é aquela que ambientaliza, que muda os ambientes. Tem muita vida dentro de você e você pode derramar em tantas pessoas. Já parou para pensar que quando você está bem, tudo ao seu redor começa a ficar bem? Quando você está mal, tudo ao seu redor fica mal. Então, quando eu comecei a olhar para a minha situação, para todo aquele cenário da minha casa, com esse olhar de que eu tinha sim que me curar, eu tinha sim que estar bem, eu tinha que me acolher, eu tinha sim que me tratar, mas não só por mim, mas principalmente porque eu gerava vida na vida dos meus filhos. Os meus filhos iriam carregar alguns tipos de atitude, ou seriam uma atitude de dor, de luto, de desespero, de desesperança, que seriam copiadas, espelhadas as minhas atitudes.
Ou seria sim uma atitude de reflorescer, de renascer, de encontrar formas e meios de viver uma nova vida. Nunca vai ser sobre desrespeitar, sobre comparar, sobre desonrar aquilo que você viveu. Nunca, jamais. Mas é sobre realmente guardar no coração. É sobre realmente reorganizar as emoções, se reorganizar dentro, em corpo, alma e espírito, para que você continue a viver. Afinal de contas, você ainda está aqui. Então hoje, aqui, motivada pelo Espírito Santo, eu quero deixar uma mensagem para você, mulher. Existe sim um processo que você precisa viver. Um processo geográfico, um processo emocional, um processo mental que você precisa viver. Existe sim um processo espiritual que você precisa viver. É totalmente normal sentir. O que não é normal é você desistir da sua vida e deixar que essa dor defina toda a sua história. O luto, a morte foi um capítulo da sua vida, mas não é o fim. Você ainda está aqui respirando, você ainda tem pessoas sob sua responsabilidade. Você ainda pode viver algo extraordinário em Deus. E Ele pode curar cada cantinho seu que ainda está sangrando. Sabe como que você pode fazer isso? Se entregando ao seu relacionamento com Ele. Ele é a fonte. Não tem como, eu poderia te dar várias técnicas aqui, eu poderia te trazer inúmeras soluções, mas aquilo que eu posso compartilhar com você é aquilo que eu vivi. No meu secreto, no meu relacionamento com o Senhor, no meu relacionamento com o Espírito Santo, Ele foi me dando a alegria dele. Não é uma alegria terrena, não é a alegria que é baseada nas circunstâncias, porque senão jamais eu conseguiria ficar alegre novamente. Mas era uma alegria, sim, que vinha do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Sabe, as palavras certas, o consolo certo, as noites em que eu e os meus filhos chorávamos até adormecer, mas quando acordávamos revigorados pela presença do Espírito Santo na nossa casa. É dessa alegria, desse consolo, é dessa fonte de energia que eu estou dizendo para você. E ela só pode sim acontecer, só pode chegar até você se você abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar. Sabe, deixe um pouquinho essa dor, deixe essa revolta, deixe essa amargura que tem tomado seu coração durante anos. Deixe ela ficar mais leve, mais baixo, esse volume, sabe? Cada vez mais baixo dentro de você. E deixe que o Espírito Santo te mostre e te conduza a uma nova forma de viver. Acolha aquilo que precisa acolher, guarde aquilo que precisa guardar, mas deixe ir aquilo que precisa ir. Você precisa fazer uma escolha hoje. E eu quero nesse momento agradecer a Deus pela sua vida, porque apesar de todas as coisas, você ainda está aí, viva. E aquilo que aconteceu com você, aquilo que fizeram com você, as perdas que você precisou enfrentar, é um capítulo da tua história. Você pode escolher hoje como você pode honrar a vida dessas pessoas. Você pode escolher hoje qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Você pode escolher hoje como viver e como viver muito bem. Você pode escolher hoje deixar um legado para que quando você partir, as pessoas também sintam falta dessa alegria, se inspirem naquilo que você quis deixar para o mundo. Por isso, mulher, se levanta. Se essa mensagem, sim, chegou ao teu coração e tocou você de alguma forma e te inspirou a tomar uma nova atitude diante da dor do luto, diante da perda, eu quero que você deixe sua curtida, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa entender que a vida não acabou. Existem coisas que podem acontecer, existem pessoas para você conhecer, existem lugares para você se conectar, existem vidas para você marcar e ser marcada. Por isso, compartilhe com alguém, se inscreva no canal. Por aqui você irá sim aprender, por aqui nós iremos trilhar juntas um caminho de cura e transformação. Naquilo que eu puder contribuir, conte comigo. Estamos juntas, você não está sozinha. Um beijo no seu coração.